negociação dela, sou coordenadora geral do Sinasef e da Direção Nacional do Intersindical Central do protocolo e os moldes de funcionamento da nossa Mesa Nacional de Negociação Permanente e também do regulamento de funcionamento dessa mesa e já da primeira negociação que aconteceu às 2h30 da tarde, da qual acabamos de sair. Ela acabou faz bem pouquinho tempo. Saudar aqui a presença do Vanderlan Carneiro. Vamos à luta, todos os federais juntos, e queremos nosso poder de compra de volta, presidente Lula. É isso aí, Vanderlan. O Wilton Pereira está com a gente aqui, dando boa tarde a todo mundo. E o Glauco Cavalcante, hashtag margem 50% facultativa. Bom, nós vamos agora ouvir o relato do companheiro Davi Lobão, que é do Sinasef Nacional e que falou em nome do conjunto do Fonasef durante a nossa reunião. Seu relato, Lobão, da assinatura do protocolo e da reunião que tivemos à tarde. Olha, a assinatura do protocolo parece uma coisa formal, mas ela é muito importante, porque ela envolve o governo na proposta de negociar. Ou seja, quando o governo se propõe a fazer publicamente um ato de lançamento do Plano Nacional de Negociação Permanente, ele está dizendo, esse aqui é o instrumento de negociação entre servidores e governo. Portanto, o ato que está lá com 5 ministros presentes, isso representa força do servidor público e consolidação da mesa de negociação. Na primeira mesa, a gente não esperava grandes coisas, mas eu acho que nós caminhamos bem. Foi uma mesa interessante, porque nós tivemos condições de apresentar as 4 itens da proposta nossa: recomposição das perdas, equiparação dos benefícios, o revogaço e a exigência das mesas setoriais. Acabou a dúvida, né? As mesas setoriais e as mesas específicas, o governo está esperando a nossa proposta para iniciar o processo de negociação. Vamos lá, a Sinasef tem que conversar com a Fazul, tem que conversar com o ANDES, para urgentemente fazer esse processo, protocolar e iniciar o processo negocial. E o que foi mais que nós arrancamos? E aí, pessoal, o tamanho da resposta vai ser o tamanho da nossa mobilização. Dia 4 de agosto, o governo marcou com a gente. Vai dar a resposta da nossa pauta de reivindicação financeira. Qual é o tamanho do nosso reajuste, da nossa recuperação salarial. Isso vai representar para a gente uma necessidade imperiosa, que é mobilizar a base, mobilizar a luta pelo local de trabalho para poder ser vitorioso. A resposta do governo vai ser do tamanho da nossa mobilização. Não teremos uma resposta exitosa, importante para a gente, que nos agrade, que realize os nossos sonhos, se a gente ficar em casa, sentado, sem participar, sem se mobilizar. É preciso participar das ações dos sindicatos, das assembleias de base, das mobilizações, das lutas concretas, porque é isso que vai fazer com que o governo se mova e responda às nossas reivindicações. Portanto, foi uma reunião exitosa, porque está marcada a sua continuidade e a esperança de que nós possamos realizar os nossos sonhos. Maravilha, Lobão. Olha quem está com a gente também, a Maria Regina de Ávila Moreira, dirigente do ANDES, está com a gente acompanhando a live. Boa noite, viva a luta unitária dos SPFs. O José Roberto Lemos está dizendo boa noite a todos e a todas e dizendo que, além do reajuste para recompor as perdas históricas, temos que lutar pela equiparação dos benefícios com os demais poderes. Agora eu vou encaminhar aí, deixa eu ver para quem. Pode ser o Mário, nosso companheiro do ANDES, já que eu citei a companheira Maria Regina. Mário, falamos sobre equiparação de reajuste de benefícios, inclusive, né? Dê a sua avaliação aí sobre o dia, mas acrescenta essa informação aí para o José Roberto, por favor. Acho que é importante, bem, primeiro cumprimentar, né, as professoras, os professores da minha base, mas também o conjunto de servidores e servidores, né, que está atento aí à mobilização, né, dos diferentes sindicatos. Acho que é importante dizer, eu costumo dizer, que não é fácil construir unidade, mas quando ela se constrói, né, ela tem um efeito bastante importante para avançar no que é a nossa pauta prioritária, que é a valorização do serviço público, nisso, a valorização dos servidores e servidoras públicas, e nesse sentido, condições de trabalho, salário, né, porque nós não podemos construir um debate com o governo onde fica parecendo que a gente está lá para discutir somente o que está caindo na nossa conta. Não que isso não seja importante, porque a gente sabe que nós temos uma quantidade de servidores e servidores que estão vendo uma vida de pendura mesmo, né? Não tem condição de vida. Então, acho que isso é um ponto importante. Quero chamar a atenção que eu fiquei com
uma avaliação de que nós estamos acertando demais, junto à campanha salarial, nós fizemos um debate, ainda estamos fazendo um debate contra o arcabouço fiscal, porque na mesa o governo afirmou que uma das questões que dificulta avançar no debate, por exemplo, da campanha salarial, é o ambiente hoje do debate fiscal, do debate do arcabouço. Então, enfrentar esse processo, e o ANDES tem, né, essa perspectiva, e a gente dialoga dentro do FONASEB, é fundamental porque, na perspectiva do arcabouço fiscal, na nossa avaliação, a gente tem feito essa discussão, e hoje na mesa eu fiquei com essa impressão também que o governo tem essa avaliação. Na perspectiva do arcabouço fiscal, é difícil avançar. Por quê? Porque você tem o roubo do fundo público para os banqueiros. E só por quê para os trabalhadores e trabalhadoras? Desculpas. Então, né, esse é um ponto importante que a gente precisa estar atento. Bem, mas foi uma mesa fundamental. Por quê? Porque a unidade construiu a pressão e a pressão fez com que o governo retomasse algo que é fundamental. Uma dinâmica de sentar para discutir salário, de sentar para a gente poder expor a equiparação, dizer que não é possível aceitar dentro do serviço público essas diferenças gritantes entre as servidores e servidores públicos no que diz respeito, né, às diversas equiparações dos elementos que fazem parte da vida do servidor e do servidor. Então, foi positivo, nós precisamos avançar mais, nós precisamos olhar para cada um dos servidores e servidoras e pedir para que se mobilize também nas suas bases, para que a gente também consiga ampliar esse processo de pressão, ter uma agenda, né? Depois nós vamos divulgar direitinho as datas, para a gente continuar esse processo de mobilização. Ah, pois é, né, Mari? Fica aí com a gente se você quer saber as datas da continuidade da nossa luta, porque só está começando, hoje foi a primeira mesa da negociação da campanha salarial a seguir, né? Nós estamos aqui com o César Costa, dando boa noite, companheiros, o Rogério de Mello Araújo, fim dos 5% do cartão maléfico, o Rafael Bazer Ribas, reajuste para recompor perda dos APM, 70% da força motriz do órgão em questão, e o YouTube das Gêmeas, grande companheiro Estânio, Sinasef, Seção Tocantins, está aqui com a gente também. Boa noite, camaradas, salve a luta de classe. Mas agora eu vou passar para o camarada Sandro, que está aqui aparecendo várias vezes. Antes de eu passar para você, você que está no Facebook, não curtiu, não comentou, ainda não fez uma pergunta para nós. Vamos conversar aí no Facebook, que o chat está mais animado no YouTube. Mas aí, Sandro, nós falamos de margem consignável hoje também, dê a sua avaliação sobre a assinatura do protocolo e a reunião como um todo, mas se puder responder um pouco aos companheiros e companheiras que estão falando desse assunto. Sem sombra de dúvida, é um marco importante para esse ano de 23 e para a própria relação de negociação entre o governo federal e os servidores públicos, esse protocolo que foi assinado hoje pelas entidades sindicais e pelo governo. Isso demonstra a possibilidade de que a gente não vai ter que voltar aos tempos antigos de fazer greve para iniciar a conversa. Hoje, pelo menos, a gente consegue ir à mesa, conversar, que não quer dizer que vai resolver. É importante você dizer isso, tem diferenciação, né? Que não é que você vai para a mesa que vai resolver tudo que você quer, não é verdadeiro, mas é a perspectiva da gente apresentar, como fizemos hoje, e muito bem feito, apresentando a pauta do servidor público, o índice de perda histórica, né, da categoria durante esses últimos anos, acentuando que nós ganhávamos mais em 2010 do que ganhamos hoje, isso é importante dizer, com todas as letras, falando bastante do pacote de benefícios, entre eles a questão do plano de saúde, da per capita do plano de saúde, e boa parte da categoria está fora, está desassistida completamente de convênio de saúde, e nós, para nós, isso tem causa uma diferença muito grande nos salários, porque quando você não tem, por parte do empregador, uma contrapartida forte, quem acaba custeando o plano é você. E é muito caro para qualquer trabalhador custear o seu plano. Mas um debate interessante também que foi feito foi o debate de margem consignável, porque a gente sabe o que está doendo nas pessoas. A gente sabe efetivamente o que está doendo. É impossível não olhar o que está acontecendo. A gente sabe, sobretudo para quem ganha menos, os empréstimos viraram uma verdadeira desgraça. As pessoas hoje, o reajuste entrou por uma porta e saiu pela outra. Só entrou por uma porta e saiu pela outra. Inclusive, tem sido registrado por nós que o fato de mudar ao modelo de empréstimo consignado, aumentando a margem, mas vinculando a um cartão de benefício, fez com que as pessoas pudessem perder o direito de ter, o direito de qualquer um da sociedade tem, de comprar um empréstimo a juros menores no mercado. Impuseram a venda casada. Estão colocando no servidor, depois do cartão da dívida eterna dos 5% do BMG e outros bancos por aí, agora impuseram para a gente o cartão benefício.
O servidor não tem o direito de qualquer cidadão. Qualquer cidadão pode dispor da sua margem como quiser. O servidor público foi imposto essa regra que é muito perversa. E nós acentuamos lá querendo fazer um debate sobre isso, que a gente sabe que empréstimo consignado na saída, mas a gente sabe como a vida está difícil para todo mundo. Esses últimos 7 anos foram terríveis para o servidor público. E a gente quer rever essa situação. Porque a gente sabe que a saída é recuperação salarial. Mas até lá, a gente sabe que para percorrer esse caminho, a gente precisa minimizar o sofrimento das pessoas. É essa a ideia que essa direção que tem. Essa direção sabe da preocupação do trabalhador, da trabalhadora. E para ir concluindo, a gente sabe que tinha uma perspectiva de muita gente. A gente conversa com a categoria, tem contato com a categoria. Tinha a perspectiva de muita gente que, quando entrasse o reajuste, ele pudesse usar para pegar alguma coisa de empréstimo para aliviar o seu bolso. Muita gente entre nós pensava assim. Muitos trabalhadores pensavam assim. E perderam a oportunidade de fazê-lo. Inclusive, alguns trabalhadores registas, deram com a mão e tiraram com a outra. Eu vi muito isso. Uma das coisas que eu mais ouvi foi isso. E a gente tem que ter sensibilidade para isso. E nós, como dirigentes sindicais, temos que falar o que o nosso trabalhador, refletir o que o trabalhador sente. E isso aqui, o FONASEF está de parabéns que está conseguindo fazer bem. Certo, obrigada, Sandro. Lembrando aqui, o Leonardo Silva Coutinho está no Facebook, lembrando a gente, votem na campanha do PCCTA e no PPA. Tem do PCCTA e tem do EPTT também. Procura lá que a gente tem várias campanhas de defesa do SUS, de expansão da rede, de direitos públicos. E aí, já que eu falei do SUS, vou convidar o meu amigo Paulo Arantes das FOC para conversar como é que foi essa mesa. Ela aconteceu num lugar, vou contar uma coisa para vocês, ela aconteceu na sede do Conselho Nacional de Saúde, que é um lugar muito emblemático, e logo depois da conferência. Como é que foi a mesa de negociação, Paulinho? É importante, não dá para considerar apenas um aspecto formal e burocrático de uma assinatura de um protocolo. Acho que é uma vitória muito expressiva do conjunto do funcionalismo, dos servidores das servidoras públicas, do FONASEF, a presença de 5 ministros, poderíamos ter tido mais, inclusive. Então, dá-se uma dimensão muito importante, uma mudança de rota do que a gente vinha passando nos últimos 7 anos, e que é importante a gente caracterizar esse momento como muito expressivo, emblemático, e que aumenta também a nossa responsabilidade com as nossas bases, no sentido de um maior engajamento e de intensificar a mobilização para a valorização dos servidores das servidoras públicas e do fortalecimento do serviço público de qualidade. A Elenina falou sobre a questão do local, e a reunião da primeira mesa de negociação, nós também saímos, acho que amarramos esse processo, saímos com uma perspectiva de ter respostas em 4 de agosto. Mas para isso será fundamental a nossa capacidade de lutar, de organização da nossa luta, pressionando por margem, que na questão da política econômica, já colocada aqui, a questão das travas e gatilhos colocados na política de arcabouço fiscal. Então, precisamos trabalhar isso, a questão da LOA, pressionar o executivo e o legislativo. E nós, falando um pouco da nossa base, dos companheiros trabalhadores e trabalhadoras da Fundação do Cruz, da questão da saúde, saímos aí de uma 17ª Conferência Nacional de Saúde, que foi muito exitosa também, que fortalece muito a democracia no nosso país, e tratando as questões da diversidade. Então, é nesse engajamento que nós precisamos estar evoluindo, numa crescente mobilização, lutando por aquilo que é nosso, para poder aí, recuperar as perdas salariais históricas e colocar novamente os servidores do nosso país no patamar salarial que merece, para poder ter maior dignidade de vida, mais condições, melhores ambientes e condições de trabalho e salários melhores. É isso. Valeu, companheiro Paulinho. Galera, tem algumas pessoas comentando aqui que tá ruim o áudio. Estão pedindo para a gente falar mais alto. Aí eu já começo agradecendo ao companheiro William Gomes, que é um trabalhador que está segurando a onda na técnica aqui. Já peço para ele ver se dá para a gente resolver aqui o Eduardo, o Leandro, enfim, o Alisson, não sei como é que fala, Ronaldo, todo mundo comentando aqui que está precisando melhorar o áudio. Mas aí a gente tem o Leandro Rodrigues Freire, negociação já, recomposição 2024, é isso aí, Leandro.
também está pedindo reposição do auxílio saúde já, a gente conversou, está na lista de benefícios que a gente está tentando tratar. E a Moody's está comentando que tem um chiado que atrapalha. Eu não sei que chiado seria esse, vamos tentar resolver. Pode ser, nós tínhamos um ar-condicionado ligado aqui, que talvez fosse o motivo. O Eduardo Rocha Júnior está comentando aqui, segundo a lógica do auxílio alimentação, os servidores do Legislativo e Judiciário têm o direito de se alimentarem melhor que os do Executivo. A gente falou exatamente sobre isso na mesa, viu, Eduardo? Foi exatamente essa fala que fizemos e que a gente está lutando pelo reajuste. E o Leandro comentando, 9% foi só uma luz, mas está tendo suicídio do servidor do baixo escalão devido à crise que estão passando. A gente não pode deixar, né, de prestar atenção na situação concreta da nossa categoria. Agora eu vou pedir para o companheiro Pedro, pode ser o Pedro? Está representando a Central Única dos Trabalhadores, falar aí, falou em nome de todos nós na assinatura do protocolo. Como é que foi essa assinatura hoje, Pedro? Bem, boa noite a todos, a todas e a todos. Né? Eu acho que hoje nós vivemos um dia importante, independente dos resultados. Né? Eu acho que a gente não pode olhar a política só com resultados, mas como processo. Né? Nós começamos esse ano de 2023 sobre a égide de um governo que substituiu, né, 6 anos de processo de nenhum diálogo entre os trabalhadores do setor público, dos governos, no caso, 2 anos de Temer e 4 anos de Bolsonaro. Inauguramos esse processo de negociação de forma emergencial, inclusive nós demos esse nome, sem muito regramento do jogo, né? A gente não tinha nenhuma regra estabelecida para a negociação. Muita dificuldade, nós superamos as dificuldades do jogo sem regra e conquistamos, foi uma conquista, 9% de reposição linear de salários, que não resolveu nenhum problema de perda histórica, né? Que chegava já perto de 30%, mas, bora dizer, aliviou um pouco a situação. E ali, com a expectativa de que a gente estabelecesse as regras do jogo, estabelecemos de forma bilateral o governo e os trabalhadores, aprontamos um regimento, um protocolo de instituição da mesa, aprontamos um regimento de funcionamento da mesa. Hoje de manhã, nós assinamos essas regras, né? E já começamos a jogar hoje à tarde, simbolicamente colocando como um jogo de futebol. Hoje à tarde começamos a jogar. Hoje à tarde, simbolicamente, eu diria que nós batemos o centro, como se diz no futebol. Iniciamos a partida, e temos uma partida longa, aí, aproximadamente até o final de agosto, uma partida difícil, não será uma partida fácil, mas ao menos podemos dizer que nós vamos jogar sabendo as regras. As regras estão colocadas, né, do jogo da negociação, porque, na verdade, a negociação é um jogo. É um jogo de ceder, é um jogo de não ceder, é um jogo de pressionar. E eu diria que esse time aqui dos servidores públicos federais tem que jogar mais no ataque do que na defesa. Né? Eu acho que a nossa capacidade de mobilização e de pressão é quem vai determinar a melhoria das nossas possibilidades diante de um campo. Esse campo que nós vamos jogar é um campo extremamente difícil, de gramado ruim, de política fiscal delicada, né? Mas que, com certeza, esses jogadores aqui do time dos servidores públicos federais saberão jogar no meio de campo quando for necessário, saberão jogar no ataque quando for necessário, e, com certeza, até o final de agosto, a gente vai superar, como já foi dito aqui, só para concluir, nós não estamos pedindo 1 centavo de aumento real de salário, a gente só está reivindicando que a gente volte a ganhar o que ganhava em 2010. Né? Nós não estamos pedindo nada, só o direito de ganhar o que a gente ganhava em 2010. E não é nem isso de uma vez. Nós, inclusive, abrimos a possibilidade para o governo, olha, se não dá para recompor tudo de uma vez agora,
Para parcelar em 3 anos, a gente toca discutir, mas o jogo está começando. É um jogo difícil, mas com certeza a gente tem time para conquistar uma boa vitória no final desse jogo. Um abraço a todos e a todas. Obrigada. Tem uma informação aqui, acho que da Josi, de que a transmissão está melhor no canal do Sinazef do que no Fonazef. Eu não sei exatamente por que seria essa diferença, está sendo transmitido junto. Aí lá no Fonazef, no Sinazef, a gente tem o Alexandre Lima dando boa noite, a Fernanda Rosada dando boa noite, o Leonardo Coutinho dando boa noite, o Márcio Costa do Sinazef de Rio Pomba também dando boa noite, e o Diego Rodolfo Simões de Lima. Teve alguma fala na reunião sobre a IN 54? Essa eu vou responder. Até mais, Mário. Então, o Mário está precisando pegar o avião aí, então está saindo. A gente fez uma conversa sobre várias normativas que o governo, que a gente está defendendo que o governo revogue, né? O governo chama a atenção de que não existe exatamente uma revogação. Você tem que botar outro tipo de legislação no lugar. Você não pode deixar vácuo legal, né? Mas uma das que a gente discutiu foi a N54, exatamente, para poder permitir que a gente possa exercer com decência, com dignidade, o nosso direito à greve. O que vai acontecer é que a gente acabou combinando o seguinte: como a gente tem uma lista de mais de uma dezena de itens de revogação, o que ficou combinado foi que a gente vai fazer uma priorização, e aí vai ter uma reunião conjunta dos nossos representantes da bancada sindical para fazer essa priorização e argumentar ponto a ponto cada um o que a gente está tentando derrubar e o que a gente propõe que seja colocado no lugar. Então, está tendo um debate sobre a N54, sim, Diego Rodolfo. Felipe Melo está perguntando: o governo apresentou algo sobre valores e porcentagens que eles têm para os SPFs? E aí eu vou passar essa pergunta difícil para o Sérgio Ronaldo, que meu amigo sempre pega as minhas perguntas difíceis. Então, Felipe, 3 minutos aí, Sérgio, para você contar o que você achou da assinatura do protocolo e da mesa e como é que ficou essa questão do debate de valores. Boa noite a todas, todos e todas. Saúdo aqui a todos da mesa, o nome da Helenira, da Cristina, dos demais componentes, demais entidades do Fonazef. Assim, Felipe, hoje foi uma primeira conversa. Na nossa avaliação, eu queria primeiro parabenizar o conjunto das entidades que estiveram nessa discussão de hoje. Desde o momento da assinatura do protocolo, bem como da reunião de procedimentos inicial, que foi hoje à tarde. Primeiro, pela capacidade da gente unificar a nossa pauta. É uma pauta única das centrais sindicais, das entidades do FUNACAT e do FUNASEF. Isso para nós é motivo de orgulho, porque em outro momento a gente tinha 5, 6 pautas diferentes. E isso ajudou a unificar. Segundo, sobre a questão de índice. Nós, como os colegas anteriores afirmaram, foi uma reunião inicial. Mas 2023 está para entrar para a história por um simples fato, que para nós é muito relevante. É o ano que nós poderemos fechar 2 acordos negociados na mesa. O primeiro foi o dos 9%. E o segundo é o que começamos com o pontapé inicial hoje. Há 20 anos atrás, era instalada a Mesa Nacional de Negociação Permanente, principalmente neste mês de julho. E agora quis o destino que 20 anos depois de todas essas trevas que nós passamos com esse perrengue, desse deletério do povo brasileiro, deu cartão vermelho para ele nas últimas eleições, quis o destino que praticamente há 20 anos depois a gente estivéssemos retomando a Mesa Nacional de Negociação, as mesas específicas, as mesas setoriais. Então, é um debate que está se iniciando. Hoje, a gente não tinha expectativa de sair de lá com uma resposta do governo, mas já temos um cronograma. Na sexta-feira, o FUNASEF vai se reunir, vai discutir essa temática do que vai apresentar na próxima reunião e até o dia, praticamente, 4 de agosto, nós já teremos uma nova conversa com o governo para discutir benefícios, discutir salário,
discutir reestruturações, toda essa pauta que está represada durante todo esse período. Portanto, continuem acompanhando as redes sociais das suas entidades sindicais, do FONASEV, que vai ter muito debate, muito tema e muita informação surgirão daqui até o final de agosto. E a nossa expectativa é que a gente chegue a um bom termo e consiga recuperar, no mínimo, toda essa demanda das perdas que temos de 2010 até agora. Grande abraço e acompanhe as nossas redes sociais do FONASEV, das entidades sindicais que compõem o FONASEV, porque as informações irão chegar com qualidade e precisão a todas e todos vocês. Ah, pois é. Você já segue as páginas do seu sindicato nas redes sociais e do FONASEV? Você está acompanhando? Vai lá seguir, vai lá acompanhar, porque senão você não consegue ter as mesmas informações. Agora, por último, mas não menos importante, só está faltando Moacir, né? Eu vou encaminhar, Moacir, a pergunta das boas novas para você. A Ivete Lima está perguntando, a próxima reunião para dar continuidade à negociação já tem alguma data? Então, faça a sua avaliação, mas aproveite e já dá o calendário para a turma, que a gente já está indo, já estamos indo para o final da nossa live. Se você tem alguma pergunta, é agora, hein, gente? Tem que botar, e se não curtiu ainda, não curtiu por quê? Então, vamos lá, Moacir. A Ivete quer saber o nosso calendário. Boa noite a todos, todas e todas, as companheiras da mesa, grandes guerreiras. Primeiro que eu acho que hoje foi um dia importante, como disse bem aqui o Sérgio Ronaldo, sigo o relatório, 20 anos após estar na primeira mesa, após um longo inverno que vem de colo de Bela FHC, uma luta que nós conseguimos travar, sobrevivência, nova mesa se instala. Segundo ponto, a gente estabeleceu uma pauta unificada desde janeiro. Se pegar ao miúde, desde o ano passado, quando enfrentamos a PEC-32 na rua, ocupamos o Brasil inteiro, unificou pela primeira vez todo o setor público estadual, municipal e federal, numa única frente, contra todos os deputados. Os deputados tinham medo de falar com a gente no aeroporto e no Congresso. Tanto assim que, mesmo a maioria do governo, mesmo o governo da extrema-direita, não conseguiu impor sua pauta. E nós, sabemos, em janeiro, estabelecemos uma pauta. E ao contrário que diziam que tinha já no orçamento, em abril do ano passado, valor para reajuste, não era verdade. Isso só foi apresentado lá em novembro, porque o governo, após perder a eleição, o desgoverno, vamos dizer assim, fugiu. A hora que fugiu, o relator botou o valor lá no orçamento que acabou em 9%, depois de muito enfrentamento nesse Congresso. E esse ano inteiro, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, ficamos negociando a pauta emergencial. Agora vem um novo patamar de negociação. Perdas históricas, negociação específica e negociações setoriais. O que falou hoje o secretário? Negociação setorial vai discutir lá a questão das pautas. A negociação de cada setor, lá com os ministérios, vai discutir condições de trabalho, discutir a situação interna, mas questão salarial é na secretaria, lá no de gestão. E a questão que a companheira perguntou aqui, de fato, já tem uma data que está a princípio marcada, dia 25, se confirma, de acordo com a agenda também do governo lá, e o dia 4 de agosto. O que nós colocamos para o governo? Qual que é o valor previsto na LDO para reajuste? O que eles colocaram é o seguinte, que esse processo está em curso, que algum valor vai ter, mas não disse qual. Por que não disseram? Até porque o orçamento vai ser votado em agosto. E ao exemplo do ano passado, que não tinha nada no orçamento, nós conseguimos 11 bilhões e ter um aumento de 9%. Então é possível a gente se mobilizar, todos nós mobilizar, as categorias se preparar para o enfrentamento, com ou sem greve, mas a luta central se dá com todo mundo junto. Não existe condição de ninguém salvar sozinho. E o fundamental sobre tudo isso, para finalizar, é que a nossa vitória do ponto de vista foi a unidade. A questão da pauta está em curso para se buscar. A unidade nossa é que dá o tom do que será o futuro da negociação. Então, companheiros, até a vitória da classe que está em luta, da classe trabalhadora, e nós somos a classe trabalhadora. Então, muito obrigada, Moacir. Para a gente ir encerrando, eu vou responder a duas questões que tem aqui. Uma delas é da Rosângela de Oliveira, que é RSC para os técnicos está na negociação? Aí eu vou explicar uma coisa que o Moacir já entrou, que é o seguinte. Temos 3 tipos de negociação estabelecidos na Mesa Nacional de Negociação Permanente. 3 tipos. Vamos prestar atenção. Tem a mesa geral, que só discute o que tem impacto para todas as categorias do serviço público em conjunto, que foi essa que nós fizemos hoje à tarde. Existe a mesa específica temporária. Essa segunda é a que vai discutir as questões que têm a ver com carreiras
e com a situação de partes da categoria ou de categorias específicas e que ela tenha impacto financeiro. Essas são as mesas específicas temporárias. E em terceiro, tem as mesas setoriais, que são mesas que vão tratar de questões também de categorias específicas, mas que tem a ver com condições de trabalho e que não tenham impacto orçamentário. Então, dentro do MNMP, que é o Sistema de Negociação dos Federais, a gente tem esses 3 tipos de negociação. E ainda tem uma quarta mesa que nós negociamos hoje, tivemos uma boa notícia, que é a mesa que acontece do MGI e do MTE, do Ministério do Trabalho e Emprego, com as centrais sindicais para negociar a regulamentação da Convenção 51 da OIT. Hoje o governo diz que vai sair muito brevemente o decreto instituindo a UGT, que vai propor a regulamentação. Por que essa regulamentação é importante? Porque ela vai nos dar a estabilidade, finalmente, de que as mesas não vão ser mais uma questão de governo, mas uma definição de Estado, e que essas mesas a gente vai ter finalmente garantida a nossa data base. Então, reparem que são 4 espaços diferentes e cada um tem a sua especificidade. A mesa geral discute o que atinge todo mundo. A mesa específica temporária, que discute o que for de alguma categoria ligada a determinado ministério que tem impacto financeiro orçamentário. A mesa setorial, quando discute questões de categorias específicas, mas sem impacto financeiro. E a mesa que vai acontecer entre as centrais do MGI e o MTE para regulamentar a database e a Convenção 51 da OIT. Essa última são as centrais, isso tem impacto para todos os servidores públicos de todos os níveis, municipal, estadual, federal, de todos os poderes, legislativo, judiciário e executivo. E aí, Rosângela, onde é que vai estar a RSC para os técnicos? Numa mesa temporária específica que o Sinasef e a FASUBRA forem negociar com o governo, que vai ter o MGI e o Ministério da Educação, por exemplo. Então, essa é uma questão. E aí, por último, reforçar o seguinte: hoje também nós falamos, a ministra Esther Dweck falou da instalação do GT de enfrentamento ao assédio moral e sexual como uma prioridade de governo, e a gente sabe que isso é uma questão que nos atinge muito. E para terminar, convidar cada uma a compartilhar essa live nos grupos de WhatsApp dos trabalhadores, nos grupos todos que a gente tem, compartilhar nas suas redes sociais para todo mundo ficar atento e lembrar o seguinte: só a luta muda a vida. E a luta precisa ser nas redes, mas também nas ruas. Então, se tem assembleia da sua categoria chamada, você tem que participar. Se tem grupo de trabalho, se tem toda uma organização e, principalmente, quando tiver aquele ato, manifestação, panfletagem, você tem que estar lá conversando com a sua base, com o público que a gente atinge, para poder defender as nossas condições de trabalho e lembrar eles que eles só têm o direito porque a gente está tornando esse direito concreto. Então, é isso, só a luta muda a vida. O FONASEF, junto com a UFONACAT e as centrais sindicais, conseguimos uma unidade para se apresentar no governo. E lembrando de novo o calendário, as 2 próximas etapas de negociação. Dia 25, a gente vai negociar as prioridades que a gente tiver do revogaço, e dia 4 de outubro, compromisso do governo, 4 de agosto, desculpa, obrigada, Cristina, me corrigindo aqui. Dia 4 de agosto, compromisso do governo de apresentar quanto de orçamento vai ter o nosso reajuste, qual é a condição efetiva de equiparação dos auxílios e todas as nossas pautas aí econômicas. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente podia terminar gritando junto um reajuste já! Reajuste já! Reajuste já! Valeu.